Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as minhas disciplinas do segundo semestre do mestrado. Essa última semana eu terminei o meu segundo semestre do primeiro ano do mestrado e eu fiz 2 disciplinas. Quero comentar um pouco com vocês sobre como que foi cada uma delas, já que eu não consegui fazer muitos vlogs aqui. Na verdade eu não fiz nenhum story vlog durante o semestre. Decidi fazer esse clássico dos nossos vídeos, que é comentando sobre como que foram as disciplinas no decorrer do semestre. Então se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou, o que você achou mais interessante das disciplinas. E vamos lá pro vídeo então. Bom, como eu falei pra vocês, eu fiz 2 disciplinas e uma delas era a minha disciplina obrigatória do mestrado, de seminário de dissertação, e a outra era uma disciplina optativa que eu tinha que fazer. Deixa eu explicar melhor pra vocês, né? Antes de eu qualificar, de passar pela banca de qualificação ano que vem, eu preciso ter uma quantidade específica de créditos pra qualificar e pra até defender até final do mestrado. Para isso, eu decidi fazer logo as minhas disciplinas todas no primeiro ano. Então, eu tinha que fazer 3 disciplinas optativas e uma obrigatória. Então, eu fiz as 2 primeiras no início do semestre, no primeiro semestre, e a outra que faltava agora. E essa obrigatória que também foi ofertada agora. Seminário de dissertação é uma disciplina que também tem no doutorado, por nome seminário de tese, onde a gente vai ter aulas em que os alunos vão falar sobre suas pesquisas. A ideia é que a disciplina nos ajude a construir tanto um sumário expandido da nossa dissertação, como dê alguns insights também para a gente pensar a própria escrita da dissertação. Então, uma disciplina como se fosse metodologia da pesquisa na graduação, por exemplo, onde a gente aprende alguns pilares da pesquisa acadêmica. Na pós, de uma maneira diferente, porque na teoria as pessoas já sabem pesquisar, a gente sabe que não é assim o caso, né? A gente tem muita dificuldade para fazer dissertação, muita dificuldade para definir os capítulos, o referencial teórico, e essa disciplina serve para a gente tirar essas dúvidas, entender melhor nossa pesquisa, os caminhos possíveis de pesquisa e também conhecer a pesquisa dos nossos colegas. Então, é basicamente como que funciona o seminário de dissertação. A disciplina funcionou pelo menos a partir de 3 avaliações. A primeira avaliação era debate de textos. O professor selecionou alguns textos previamente e indicou lá no Classroom para que nós indicássemos quais nós gostaríamos de debater. E eram textos voltados à construção da pesquisa histórica, construção do texto historiográfico, narrativa no contexto historiográfico, na construção discursiva, construção do discurso historiográfico e a escrita mesmo do texto, sabe? A narrativa e a história enquanto narrativa. E aqui, cada um ia escolher um texto, né? Eu debati o livro do Michel de Certeau, A Escrita da História, que tem tudo a ver com o que eu pesquiso, justamente esse caráter narrativo da história, da ciência histórica. E a segunda avaliação também foi um debate de textos, só que aqui textos indicados pelos alunos. Cada aluno ficou responsável de indicar um texto para a aula que fazia sentido, que conversava com o nosso referencial teórico. Então, eu tinha que indicar um texto que falasse, de certa forma, sobre o que eu pesquiso, que conversasse com o tema da minha pesquisa. Eu indiquei o texto de introdução, o primeiro ensaio do livro sobre literatura e história, do professor Júlio Pimentel. Vou deixar a foto aqui. Já indiquei algumas vezes para vocês esse livro. Eu acho que eu já indiquei aqui. Não lembro se eu já indiquei, mas foi lançado esse ano. Muito bom para a gente entender alguns insights da relação entre história e literatura. E eu indiquei esse texto porque fala justamente alguns pressupostos que eu defendo muito na minha pesquisa, né? A concepção da narrativa dentro da história, a construção do nosso discurso enquanto historiadores, que nós construímos narrativas, e também uma terceira dimensão da análise, que é a participação do leitor. O leitor numa participação ativa da pesquisa historiográfica, os 3 tempos de uma narrativa, que também conversa muito com Paul Ricoeur em Tempo e Narrativa. Então, a segunda avaliação era base, já estava até dando uma aula aqui para vocês. A segunda avaliação foi basicamente isso. Cada aluno tinha que indicar
textos que dialogavam com as suas pesquisas, textos que falavam sobre as suas pesquisas, e a gente apresentaria a partir da nossa dissertação, a partir das questões que a gente lança para a nossa pesquisa, por que aquele texto conversa com o que a gente está pesquisando. E a terceira avaliação nada mais foi do que um sumário expandido, que é muito comum tanto em seminário de tese quanto em seminário de dissertação, onde os alunos eles apresentariam algo como um plano de redação mais denso, mais profundo. Então esse sumário expandido é literalmente o sumário da sua pesquisa, da sua dissertação, indicando os capítulos, então indicando os 3 a 4 capítulos, indicando os subtópicos e indicando quais são as reflexões, as perguntas que você vai levar para esses capítulos, as suas fontes, quem são seus referenciais teóricos, como que eles vão dialogar. Então a gente tinha que apresentar esse sumário expandido. Fizemos ali no modelo, o professor mandou pelo menos 2 modelos para a gente ter uma ideia do que ele gostaria que nós fizéssemos. E cada um apresentou ali em torno de 12 minutos, que eu, como sempre, né, passei do tempo que foi dado. Mas era basicamente essa ideia, mostrar como que, a partir de reflexões na disciplina, a partir de textos debatidos na aula, a partir da contribuição também dos colegas, nós modificamos ou não o projeto que foi levado para a banca, né, no processo seletivo do mestrado, principalmente depois de um ano. Fez um ano que nós entramos pelo processo seletivo, já faz um ano oficialmente que eu virei mestranda em História. E eu posso dizer assim por mim, eu acredito que os colegas também concordariam. O projeto já foi muito modificado, é outro projeto. Hoje eu olho para o meu sumário expandido e eu penso que é completamente diferente do que eu tinha proposto no processo seletivo, no pré-projeto que eu apresentei para a banca. Então, essas foram as avaliações de seminário de dissertação. Foi uma disciplina muito tranquila e que me ajudou muito, porque as discussões que a gente tecia ali, elas eram discussões muito voltadas para o que eu acredito, que é uma perspectiva mais cultural, mais voltada à linguagem, que também é vinculada à história, que não deixa de ser vinculada à história, e, sobretudo, uma perspectiva que valoriza o discurso, valoriza a construção discursiva da história e valoriza o nosso trabalho enquanto escritores, enquanto narradores da nossa pesquisa. Então foi uma disciplina que me ajudou muito, os textos me ajudaram muito, todos os textos, tanto do Michel Dissertor, que eu não escolhi, mas que eu apresentei, o texto que eu levei para discussão, o sumário expandido, conseguiram me dar um norte de como que está a minha pesquisa, o que eu tenho que fazer até a qualificação, o que eu gostaria de modificar. E foi uma disciplina que, apesar de ter sido a minha obrigatória, me auxiliou muito a pensar a dissertação. Então, eu acho que ela valeu ali pro objetivo último dela. E a minha disciplina optativa se chama Tópicos Especiais em História, que é basicamente o nome básico, o nome inicial de todas as disciplinas optativas, até na graduação isso acontece. E esses tópicos especiais é literalmente isso: algum assunto específico que determinado professor gostaria de abordar com os alunos. E aqui, gente, a gente falou sobre a Tropicália, sobre o tropicalismo, sobre esse movimento intelectual e cultural do Brasil, né, dos anos 60, 70. Essas figuras tão importantes para a nossa cultura brasileira, como Maria Bethânia, Gil, Caetano, a Gal. E a gente usou o livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, a nova edição da Companhia das Letras. E assim, gente, essa disciplina, ela foi o meu acalento nesse semestre, porque apesar de seminário de dissertação ter sido uma disciplina muito legal, eu gostei muito do que a gente discutiu ali, ainda era minha obrigatória, eu ainda estava ali para aprender as bases da minha dissertação, tirar dúvidas sobre a minha dissertação. A optativa, na verdade, assim, de forma prática, ela não vai entrar na minha dissertação, eu não vou usar as discussões diretamente, né, que eu fiz ali na disciplina na minha dissertação, mas eu aprendi tanto sobre identidade, sobre movimentos culturais e como que esses movimentos culturais formam quem nós somos, formam a nossa identidade, nos identifica e nos posiciona enquanto brasileiros em relação ao outro, como que é esse contato
de quem nós somos a partir do outro, como que o outro nos vê, como que a gente consegue se afirmar em relação ao outro. Então foi uma disciplina, assim, uma delícia, foi perfeita, foi ótima. E aqui a gente discutiu a parte 1 e a parte 2 do livro Verdade Tropical. Paramos então no momento da prisão do Caetano e do Gil. E quem sabe para projetos futuros a gente volte aí com o Narciso em Férias, que é a parte 3, e a parte 4 do livro, né? Mas assim, é uma disciplina que só você vivenciando para você saber o quanto que você aprende, o quanto que foi rico em aprendizados, em discussões. A gente tinha 1, 2 capítulos no máximo para cada aula e as discussões sempre eram muito frutíferas, todo mundo participava. Foi uma delícia, assim, foi a minha disciplina optativa que mais eu me diverti aprendendo, sabe? Eu aprendi muito, eu tive muitos insights, muitas coisas me marcaram demais. Eu voltei a ouvir mais MPB, ouvi muito Caetano, ouvi muito Maria Bethânia, fiquei muito apaixonada pela Maria Bethânia e as músicas dela a partir dessa disciplina. Então foi uma delícia e eu sou muito grata por ter conseguido participar nesse momento dessa disciplina. E é isso, gente. Essas foram as minhas disciplinas do segundo semestre do mestrado. Quais são os próximos planos? Qualificar é o meu plano máximo do ano que vem. 2025 é o ano de escrita, é ano de qualificação, de muitas orientações com meu querido orientador, muitas reuniões com meu querido orientador, pra gente conseguir qualificar ali no tempo hábil, conseguir defender ali no tempo certo também. Não quero atrasar, não quero tomar mais tempo do que eu preciso. Então, estou me programando para 2025 conseguir fazer tudo no tempo certo. E é isso. Eu não sei como que vai ficar a questão do estágio docente, tenho que verificar com a coordenação da pós, porque eu soube que não é mais obrigatório para o mestrado, e aí depois já me disseram que é. Não sei exatamente, tenho que conversar com a coordenação. E não sei se vou fazer mais nenhuma disciplina, porque obrigatoriamente eu não preciso mais dos créditos de nenhuma, porque eu já fechei todas as minhas disciplinas. Então, por agora, não vou fazer mais nenhuma disciplina, mas quem sabe participar de alguma aula, uma aula avulsa, algo que me interesse, é uma possibilidade, né? Mas para o primeiro semestre do ano que vem, a meta é escrever os 2 capítulos e qualificar com os 2 capítulos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de ter comentado sobre isso aqui com vocês. Muita coisa do primeiro semestre para esse mudou. A minha rotina foi completamente diferente. Foi muito mais leve, foi muito mais tranquila. Eu não tive aulas seguidas, diferente do primeiro semestre, que eu tinha aula segunda, terça e quarta. Agora não, eu tinha quarta e sexta, então foi muito mais tranquilo, foi muito mais de boa. Tranquilo mesmo, assim, de organização. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, me manda aqui nas mensagens, né, nos comentários ou lá no Instagram, que eu sempre tiro dúvidas de vocês sobre o mestrado, né, sobre essa fase da minha vida. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!